Boa noite, meu querido irmão e irmã, graça e paz. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem no Senhor. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é João Paulo e a convite do pastor Rinaldo, estou aqui nessa noite para compartilhar com os irmãos um texto, uma meditação na palavra do Senhor. E o texto que eu escolhi para nós meditarmos nessa noite se encontra no Salmo de número 126. O Salmo de número 126, ele tem como título o Cântico de Peregrinação. E diz assim a palavra do Senhor: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Muito bem, meus irmãos, eu acredito que vocês já tenham feito a leitura deste salmo em algum momento. E para a nossa meditação nessa noite, eu gostaria de sugerir um tema chamado Grandiosa Libertação. Esse salmo ele foi escrito após o exílio babilônico do povo judeu. Então, como o título do texto nos sugere, esse salmo é um cântico de peregrinação, ou seja, é um cântico do povo de Deus voltando para a terra prometida que já pertencia a eles. A terra que foi concedida por Deus ao povo quando prometeu a Abraão e a sua descendência após os 70 anos do cativeiro. Então esse tempo no cativeiro ele foi permitido por Deus e foi profetizado, por exemplo, pelo profeta Jeremias, de que ele viria acontecer, para que o povo pudesse se arrepender dos seus pecados. Só que o povo já tinha se esquecido do Senhor. Eles estavam se misturando com outros povos pagãos, eles estavam utilizando costumes daqueles povos e estavam ficando cada vez mais distantes do Senhor. Então Deus permite o castigo para esse povo, primeiro com os assírios, que na época os assírios dominavam o cenário político e mundial, levando o reino do norte, ou a Samaria, em cativeiro. Na sequência, Deus permite que os babilônios, que já tinham dominado os assírios, dominassem também o reino do sul, ou o reino de Judá. Então, o povo de Deus foi preso, muitos foram levados como escravos para a Babilônia, muitos outros morreram nesse ataque dos babilônios, homens, mulheres, crianças, idosos, muitos sofreram nesse ataque dos babilônios. O templo que eles utilizavam para adoração ao Senhor, ele foi totalmente destruído. Inclusive os babilônios levaram com eles todos os utensílios do templo. Os muros de Jerusalém eles foram derrubados, as casas foram destruídas, ou seja, a cidade ela ficou totalmente em ruínas, totalmente destruída. Então, passados os 70 anos da escravidão, Deus teve misericórdia do seu povo e moveu o coração de Ciro. Ciro era o rei da Pérsia. E nessa ocasião, nesse tempo, era a Pérsia que dominava todas as nações. Então Ciro passou um decreto que permitia o povo judeu voltar para a sua terra, aquela terra que foi prometida a Abraão. E esse salmo, que nós já fizemos aqui uma leitura inicial, ele retrata o coração do salmista com a volta do povo para Jerusalém, relatando a alegria desses peregrinos diante da grande libertação que Deus concedeu a eles. Então vamos fazer aqui algumas considerações nesse texto. O verso 1, fazendo novamente a leitura, está escrito assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião.
Então aqui Sião é o nome do monte onde Jerusalém está construído. Então basicamente é um sinônimo para a cidade de Jerusalém. E o texto continua dizendo que foi como um sonho. Então vocês imaginem a situação, né? 70 anos de escravidão, de sofrimento, e esse tempo de tristeza, de dor, de angústia, ele tinha chegado ao fim. Finalmente chegou ao fim. Então, por mais que esse povo orasse e pedisse a Deus misericórdia, pedisse a Deus que libertasse eles daquela escravidão, passou-se muitos e muitos e muitos anos. Então, o sentimento que o salmista tenta expressar aqui nesse versículo número 1 é como uma expressão que nós utilizamos muito, sabe? Quando alguém diz para nós, me belisca para ver se eu não estou sonhando, é mais ou menos isso que o salmista estava expressando aqui. Então, me belisca para ver se eu não estou sonhando, porque isso é tão grandioso, isso é tão maravilhoso, nós podemos voltar para a nossa terra, para aquilo que Deus nos prometeu. Então, no verso 2 ele continua: então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Então a primeira parte aqui, observando, o povo estava rindo de alegria. Era uma felicidade, uma alegria que eles não conseguiam conter somente para eles. E aí o versículo continua: até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Então nós observamos aqui que era gigantesca a alegria que eles estavam sentindo, que fazia com que eles também contassem para os demais povos que estavam ali cativos com eles. E as outras nações conseguiam ver isso também, o tamanho da bondade de Deus para com o seu povo. No versículo número 3 está escrito assim: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então aqui nós encontramos um testemunho claro da alegria do povo do Senhor e a gratidão pela grandiosidade do favor de Deus por seu povo. Porém, observe o verso 4, observe atentamente. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Olha só, não parece aqui uma contradição, pedindo restauração? Pois eles estavam alegres pela grandiosa libertação que Deus tinha concedido a eles. E agora eles estão pedindo restauração? Parece um pouco contraditório. Porém, o salmista ele está retratando aqui, nesse versículo, a dificuldade que ainda acompanhava o seu povo diante da reconstrução da cidade, na reconstrução de suas casas, na reconstrução do templo, porque tudo estava em ruínas. Então ele utiliza aqui algumas ilustrações. A primeira que ele utiliza é a ilustração dos ribeiros no deserto. O deserto ao qual ele se refere aqui é o deserto do Negueb, que na maior parte do tempo é um local seco, um local extremamente seco. E de repente o Senhor mandava a chuva nas montanhas e vinha uma inundação descendo das montanhas que irrigava o deserto. E essas chuvas, elas traziam não somente as águas, que era importante para eles, mas todo tipo de sementes, faziam crescer as árvores, as plantações. Então o que o salmista está dizendo aqui, ele está na verdade pedindo que da mesma forma que o Senhor inesperadamente enviava a chuva que enchia ali os ribeiros, o salmista pede que ele, o Senhor, faça o mesmo com o seu povo, trazendo todo tipo de suprimento que eles necessitavam, todo tipo de cuidado que eles ainda precisavam para concluírem o trabalho que eles tinham ali se comprometido a fazerem, né? Na reconstrução do templo, da cidade, de suas casas. E o salmista utiliza aqui nesse texto uma segunda ilustração que nós encontramos nos versículos de números 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Então, mesmo na época de seca, eles tinham que plantar, na esperança de que as torrentes de água descessem
e irrigassem a terra. Então o agricultor, ele saía ali espalhando as sementes em esperança. E enquanto ele semeava, caíam as lágrimas, na esperança de que o Senhor enviasse as chuvas para auxiliarem. Então, primeiro, olhando para trás, lembrando-se da fidelidade do Senhor, da grandiosidade, do favor de Deus na vida deles, e depois olhando para a frente, para o futuro, observando o futuro na esperança do agir de Deus na vida deles. Este salmo, ele não é apenas um conto da história do povo de Deus, do sofrimento do povo de Deus e a alegria que eles estavam sentindo. Nós podemos também aplicar algumas lições aqui para as nossas vidas, lições extremamente importantes. Nós observamos nesse texto uma grandiosa libertação que o Senhor concedeu ao seu povo. Libertação de 70 anos escravos ali na Babilônia. E com a gente não é diferente. Conosco não é diferente. Deus também nos concedeu uma grandiosa libertação. Quando nós trazemos à memória o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, nós observamos que o Senhor também nos deu uma grandiosa libertação. E a Bíblia nos ensina que Deus nos libertou do cativeiro do pecado. Todos nós, todas as pessoas nascem com a natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa nos separa do relacionamento com Deus. E somente o sacrifício do Senhor Jesus na cruz é que nos perdoa dessa condenação e restabelece o nosso relacionamento com Deus. Então, assim como o salmista compara esse povo como peregrinos, nós também somos peregrinos nessa terra. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos salvos da condenação eterna e estamos caminhando rumo à nossa terra prometida. Então o Senhor Jesus disse que na casa do Pai há muitos aposentos e que Ele iria nos preparar lugar para que estivéssemos ali com Ele. Então, assim como o salmista retrata coisas grandiosas que Deus tinha feito por eles, nós também podemos dizer com toda certeza que coisas grandiosas Deus tem feito por nós. E isso é motivo de nós nos alegrarmos no Senhor. E assim como eles fizeram contando para as outras nações, nós também temos esse compromisso, o compromisso de anunciar a todos do nosso convívio que Cristo é o Salvador da humanidade. Nós temos esse compromisso de dizer a todos que nascem com a natureza pecaminosa, que necessitam da salvação em Jesus Cristo. Deus perdoou em Cristo a sentença de morte que herdamos ao nascer, o nosso pecado original, mas ainda continuamos pecando, continuamos falhando, nós ainda somos sujeitos a falhas. Então, da mesma forma que o agricultor saía espalhando as sementes, em esperança de que as águas descessem das montanhas, nós também devemos viver a cada dia na esperança de que um dia o nosso Senhor virá nos buscar. Ele vai voltar e nós não pecaremos mais. Ali não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá necessidade de vacina, não haverá depressão, ali não haverá angústias ou qualquer outro tipo de sofrimento. Ali não haverá mais. Tudo começa em Cristo. Nós precisamos receber Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Se você ainda não recebeu Cristo em sua vida, essa é a sua oportunidade. Não deixe ela passar. Esse é o momento. Permita que Ele entre em seu coração e mude a sua vida, mude a sua perspectiva de vida. Todos nós passamos por lutas e dificuldades. Todos nós estamos sujeitos a falhar, a pecar, mas aquele pecado que nós nascemos, aquela condenação que estava a nós imposta, em Cristo nós somos perdoados. Então, por qualquer que seja a situação em que achamos, em que estamos, por mais que a gente pense que nós estamos no deserto, sem esperança, sem motivação para prosseguir, ou até mesmo para encontrar uma saída, então, quando nós olhamos para Cristo, quando nós recebemos Ele nas nossas vidas, Ele nos ajuda a curar os nossos desertos.
as nossas dificuldades, tudo aquilo que passamos, Ele nos ajuda. Ele restaura as nossas vidas e Ele nos dá uma nova perspectiva, porque Ele é a fonte de água viva. Jesus nos prometeu que do nosso interior iria fluir rios de água viva, porque Ele é a fonte. E se nós estamos ligados à fonte, então nós temos essa promessa se cumprindo nas nossas vidas. Então eu te faço um convite. Aceite Jesus como o Senhor da sua vida e deixe Ele cuidar de você. Se as lutas da vida te fazem pensar que não há mais solução ou que você não encontra uma saída, coloque nas mãos dele. Coloque nas mãos dele. Seja qual for a situação, o nosso Deus tem o domínio e tem o controle de todas as coisas, e Ele pode agir na sua vida. Assim como Ele agiu na vida de todos esses peregrinos que passaram ali 70 anos de sofrimento e trouxe a eles uma grande libertação, o Senhor já trouxe para nós uma grande libertação enviando o seu Filho na cruz, o Senhor Jesus Cristo. Não há libertação maior que essa. Mas por mais que a gente passe por dificuldades nessa vida, nós temos o Senhor para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos fazer olhar para o futuro, na esperança de que um dia Ele irá voltar para nos resgatar. Ele mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias, até que Ele volte. E essa é uma promessa para todos nós. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que nesse momento você pensasse em algo que tem tirado a sua paz, a sua alegria, algo que tem feito você se sentir no deserto, como se estivesse sozinho, num lugar de sequidão, e que você colocasse diante do Senhor nesse momento. Que você colocasse, e mesmo que em pensamento, eu não preciso saber, mas o Senhor que sonda e conhece o nosso coração, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe da sua dificuldade, da sua necessidade. Ele sabe que nós passamos por lutas, Ele sabe de tudo, mas nós precisamos de dizer isso a Ele em oração. Nós precisamos de um relacionamento próximo com Ele, dizer para Ele tudo aquilo que se passa na nossa mente, no nosso coração, todas as nossas lutas, para que Ele venha nos ajudar. Então, eu quero orar por você nesse momento e eu quero pedir que você coloque diante do Senhor qual é a sua dificuldade, aquilo que tem tirado a sua paz, a sua alegria. E se você ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esse é o momento. Deixa Ele cuidar da sua vida. Deixa Ele mudar a sua perspectiva de vida. Não deixe para depois. Aceite o Senhor Jesus Cristo agora. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, por essa palavra maravilhosa que o Senhor deixou aqui registrado para nós. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que o Senhor opera milagres. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que o Senhor é um Deus zeloso, que cuida do seu povo. Eu creio que assim como o Senhor cuidou desses peregrinos, do seu povo, o Senhor tem cuidado de nós aqui nessa terra. Tanto que o Senhor enviou o seu Filho amado, o seu Filho, precioso Filho, para morrer naquela cruz por nós, oferecendo o perdão definitivo dos nossos pecados. Ó Senhor Jesus, cuida deste povo, Senhor, cuida desta nação. Senhor, cuida do sofrimento do seu povo. O Senhor sabe, ó Deus, que nós passamos aqui por lutas, por dificuldades, mas o Senhor nos disse para ter bom ânimo, porque o Senhor venceu este mundo e o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor também prometeu que estaria conosco até que o Senhor volte para nos buscar e levar, ó Deus, para o Teu reino, um lugar que nós não sofreremos mais. Ó Deus, nós ansiamos por esse dia. Cuida de nós, Senhor Jesus, cuida. O Senhor sabe agora, ó Deus, de cada irmão, de cada vida. Ó Deus, as dificuldades que eles têm colocado agora diante do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que mediante a sua bondade e misericórdia, que o Senhor possa visitar, Senhor, que o Senhor possa atender esta oração. Não porque merecemos, mas para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Senhor, se existe
Existem pessoas que estão assistindo este vídeo agora, Senhor, que ainda não te receberam como Senhor e Salvador. Ó Deus, esteja, ó Deus, confirmando em seus corações, dando a certeza de que o Senhor é Salvador dessas vidas. Ó Deus, confirma no coração de cada um essa certeza. Dai-nos paz, Senhor, dai-nos a alegria de vivermos a cada dia na Tua presença, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Nós assim oramos, nós assim agradecemos a Ti, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor Jesus esteja abençoando a sua vida, que o Senhor esteja acrescentando essa palavra na sua vida. Amém? E medite na palavra do Senhor, medite na palavra de Deus, porque ela traz vida, ela nos traz esperança, ela nos renova a cada manhã. Amém? Que Deus te abençoe e até breve.